Em um dia claro e com brisa, uma família de 4 pessoas foi acampar na floresta. Antes de sair, todos estavam animados e felizes, sem saber que aquilo seria o início de uma série de tragédias. Enquanto os pais montavam o acampamento, 2 crianças foram para a floresta brincar. Um longo dia se passou e os pais ainda não tinham visto os filhos voltarem. Depois de uma longa busca, a polícia finalmente encontrou a filha no fundo da floresta. No entanto, por algum motivo, todo o corpo dela estava coberto de sangue. Seu irmão mais novo havia morrido ao pé de um penhasco próximo. Além disso, a polícia encontrou o pedaço de pano que a menina costumava usar para vendar o irmão, quando brincavam de esconde-esconde. Todas as evidências apontavam para a filha, mas todos achavam que ela era jovem demais para ter feito aquilo. Até mesmo o pai começou a se perguntar se sua filha era algum tipo de demônio que havia ferido o próprio irmão sem piedade. Essa garota não só tinha uma aparência bonita, como também possuía uma capacidade de observação excepcionalmente aguçada. Um dia, ela estava indo de metrô para a escola como todo mundo. Nesse momento, percebeu uma jovem agindo de forma suspeita. Ao observar melhor, percebeu que a mulher estava roubando discretamente o telefone de um passageiro à sua frente. No meio da multidão movimentada, ela roubou os pertences de outra pessoa sem que ninguém percebesse. Apenas a garota, com um rápido olhar, reconheceu imediatamente aquele ato desprezível. Logo depois, o passageiro percebeu que seu telefone havia desaparecido. Sem pensar muito, pediu a alguém ao lado para ligar para o próprio número para tentar recuperá-lo. O telefone começou a tocar. A ladra tentou desligar várias vezes, mas não conseguiu. A garota de grande capacidade de observação, que observava tudo à distância, acionou discretamente o alarme do telefone da ladra. O som imediatamente atraiu a atenção de todos. Graças a isso, a ladra acabou passando por uma grande humilhação. Se não fosse por esse incidente, todos pensariam que Rabin era apenas uma estudante comum. No entanto, Rabin tem um pai extraordinário. Tae-soo é uma figura de destaque no campo da análise de psicologia criminal. Quando ninguém na Coreia do Sul ousava entrar nesse campo, ele foi um pioneiro. Até hoje, muitas pessoas na internet comentam que poucos têm a capacidade de analisar uma cena de crime tão profundamente quanto Tae-soo. Apenas com um rápido olhar para a cena do crime, ele consegue deduzir a identidade do suspeito. Certa noite, um esqueleto branco foi descoberto acidentalmente enterrado no fundo da floresta. Após examinar o local, a equipe forense confirmou que a vítima era um estudante. No entanto, Tae-soo, conhecido como mestre da análise, não deu nenhuma conclusão. Em vez disso, ficou pensativo e rapidamente voltou para a casa de carro. Naquele dia, Tae-soo, que normalmente era desajeitado na cozinha, preparou pessoalmente uma refeição elaborada. Também colocou cuidadosamente velas em um belo bolo sobre a mesa. Acontece que aquele dia era o aniversário de Rabin, a única filha de Tae-soo. Por causa de vários problemas na vida, Tae-soo e sua esposa haviam se separado alguns anos antes. Não muito tempo atrás, a ex-esposa dele também havia falecido. Depois de muitos dias pensando na filha amada, Tae-soo decidiu se mudar para a casa da ex-esposa. Afinal, ele queria fazer tudo o que pudesse para dar uma vida melhor à filha. Naquela noite, depois de preparar tudo com cuidado, Tae-soo foi pessoalmente buscar Rabin no centro de reforço escolar onde ela estudava. No entanto, ele esperou e esperou, mas a filha não apareceu. Quando perguntou ao responsável do centro, descobriu que Rabin havia abandonado as aulas há mais de 2 meses. Antes mesmo de conseguir se recuperar desse choque, recebeu outro. Naquele momento, a polícia ligou informando que Rabin tinha sido chamada à delegacia por brigar com 2 outras garotas. Apesar de os policiais a repreenderem, Rabin permaneceu em silêncio, apenas observando tudo ao redor. Ao olhar para a mesa do policial, seus olhos caíram em uma foto dele com a filha. Na foto, eles apareciam felizes treinando taekwondo. Sem pensar muito, Rabin entendeu rapidamente a psicologia do policial. Ela começou a chorar e a contar sua história. Disse que o pai dela também era um policial honesto e que sempre a aconselhou a usar as habilidades que aprendia na vida. Rabin não estava realmente reclamando, estava apelando para os sentimentos do policial como pai. Alguém com uma filha como a dele certamente sentiria empatia por ela, exatamente como Rabin queria. Depois de ouvir aquilo, a atitude do policial mudou completamente. Pouco tempo depois, Tae-soo chegou à delegacia. Ao ver o pai de Rabin, o policial contou todo o incidente. Durante a investigação, a polícia encontrou vários telefones suspeitos escondidos com Rabin e as outras 2 garotas. A polícia sabia que a origem daqueles telefones era duvidosa, mas as 3 negaram firmemente que tivessem roubado. Quando ouviu que o incidente havia acontecido em um motel, Tae-soo imediatamente questionou a filha. Ele não conseguia entender por que ela teria ido a um lugar desses em vez de ir à escola. Rabin continuou se recusando a responder, apenas insistindo que não havia roubado nada. Como psicólogo criminal profissional, Tae-soo percebeu imediatamente algo estranho na filha. Inconscientemente, Rabin mordeu o lábio inferior, um dos sinais
mais claros de mentira. Ninguém na área de psicologia criminal deixaria de reconhecer esse sinal, e Tetsu também não. Por isso, ele começou a suspeitar da própria filha. Depois de pagar a fiança dela, os dois voltaram para casa. Uma grande festa de aniversário os esperava. No entanto, em vez de comer a comida que o pai havia preparado, Rabin abriu silenciosamente a geladeira, pegou uma caixa de salada e comeu sozinha. Vendo a teimosia da filha, Tetsu apenas abaixou a cabeça e pediu desculpas. Afinal, ele sabia que tinha grande responsabilidade por ela ter se tornado assim. Durante anos, quando a filha mais precisava dele, ele esteve ausente. Tetsu prometeu que, a partir daquele momento, cuidaria da vida da filha de todo o coração. Antes que ele terminasse de falar, Rabin bateu os hashes na mesa e o encarou com raiva. Depois de tantas perdas, a preocupação do pai parecia inútil para ela. Ao ouvir aquilo, Tetsu mudou o tom e perguntou por que ela andava com pessoas ruins. Também perguntou por que havia abandonado as aulas sem contar nada. Mas Rabin continuou se recusando a responder. O que ela queria era que o pai parasse com aquela preocupação que parecia falsa e deixasse de interrogá-la. Mesmo assim, todos os dias Tetsu tentava sair mais cedo do trabalho para ficar com a filha. Certa noite, ao entrar no quarto dela para conversar, ele ouviu um telefone vibrando dentro da mochila escolar. O estranho era que Rabin estava deitada na cama mexendo em outro telefone. Lembrando do que havia acontecido na delegacia alguns dias antes, Tetsu concluiu que a filha provavelmente tinha roubado um telefone. Sem pensar duas vezes, abriu a mochila dela sem pedir permissão. Como suspeitava, havia um telefone estranho dentro da bolsa. Mesmo com o pai pressionando, Rabin disse calmamente que o telefone era de uma amiga, que havia pedido para ela guardar por alguns dias. Quando Tetsu perguntou de quem era o telefone, ela não conseguiu responder. Ainda assim, acusou o pai de não confiar nela. Mesmo percebendo que a filha estava tentando manipulá-lo emocionalmente, Tetsu insistiu que ela trouxesse a dona do telefone para falar com ele. Até lá, o telefone ficaria com ele. Ao abrir o aparelho, Tetsu descobriu que todas as mensagens, chamadas e dados haviam sido completamente apagados. Naquela noite, ele pediu a um amigo que investigasse o dono do telefone. Sem que ele soubesse, Rabin estava escutando atrás da porta. Durante a madrugada, enquanto o pai dormia, Rabin entrou no quarto dele para recuperar o telefone confiscado. Nesse momento, chegou uma mensagem com um tom agressivo, pedindo que o dono entrasse em contato imediatamente. Na manhã seguinte, Tetsu viu Rabin saindo de casa às pressas com uma mala. Pensando que ela estava sendo influenciada por mais companhias e tentando fugir de casa, ele correu atrás dela. Rabin disse que estava indo apenas para uma excursão da escola. Sem pensar muito, Tetsu decidiu levá-la de carro até a escola. Guiado por seus instintos profissionais, ele observou atentamente as expressões da filha. De longe, viu que Rabin primeiro sorriu, depois apertou os lábios, exatamente o mesmo sinal de mentira que havia visto na delegacia. Pouco depois, um policial enviou para Tetsu o vídeo das câmeras do metrô. Ao assistir, ele descobriu que Rabin não tinha roubado o telefone. Percebendo que havia julgado a filha injustamente, ele apenas forçou um sorriso, mas naquele dia Rabin estava em um passeio, então não respondeu às ligações nem às mensagens dele. Tetsu andava de um lado para o outro em casa, cheio de preocupação, tentando entender o que se passava na mente da filha. Parecia até ver a figura de sua falecida esposa. Tetsu era um excelente especialista em psicologia criminal. Ele conseguia entender a mente de criminosos instantaneamente, mas era completamente incapaz de compreender a própria filha. No dia seguinte, a polícia recebeu um relatório de crime em um armazém na floresta. Dentro do local havia grandes manchas de sangue humano, pela quantidade encontrada. Os especialistas concluíram que a vítima provavelmente estava morta, mas o corpo ainda não havia sido encontrado. Ao saber disso, Tetsu pediu aos superiores para participar da investigação. Na verdade, devido às suas habilidades extraordinárias, os superiores queriam transferi-lo para a sede principal. Mas para ficar perto da filha, Tetsu recusou a grande oportunidade e decidiu continuar trabalhando ali. Ele examinou cuidadosamente cada detalhe do armazém, sem perder nenhuma pista. Naquela noite, teve um sonho estranho. Viu Rabin entrando naquele armazém perigoso. Acordando no meio da noite, Tetsu quis mandar uma mensagem para a filha pedindo desculpas por ter suspeitado dela antes. No entanto, depois de pensar um pouco, apagou todas as mensagens. Quando a noite caiu, Tetsu voltou sozinho ao armazém para investigar mais. Lá, compartilhou sua hipótese com um novo analista criminal da polícia. Tetsu acreditava que a grande quantidade de sangue no armazém indicava que o criminoso planejava se livrar do corpo ali. No entanto, o armazém não era a cena inicial do crime. Segundo Tetsu, o desaparecimento do corpo poderia ter sido causado por alguma situação inesperada que o criminoso encontrou enquanto tentava lidar com ele, impedindo que completasse seu plano inicial. Além disso, as manchas de sangue no local provavelmente não serviriam como prova incriminadora. Isso sugeria que o assassino tinha muito conhecimento sobre técnicas de investigação criminal. Esse assassino certamente teria destruído o veículo que usou, pois o carro conteria vestígios
vestígios como impressões digitais, o suficiente para identificá-lo. Com base na análise de Tezu, a polícia começou a procurar o carro desaparecido e, de fato, em uma floresta, a polícia encontrou um carro que havia sido recentemente queimado. A investigação no local revelou que o carro parecia ter batido em uma árvore, arremessando os ocupantes para fora. Ao mesmo tempo, um professor da escola informou Tezu que Rabin não havia participado da excursão escolar. Tu também descobriu que o telefone que ele havia confiscado tinha sido recuperado secretamente por Rabin. Enquanto investigava na floresta durante o dia, Tezu recebeu uma mensagem de texto de seu amigo. O amigo disse que havia encontrado o último local onde o telefone tinha sido ligado. Quando tu viu a localização, entrou imediatamente em pânico. O último lugar onde o sinal do telefone foi detectado era exatamente a floresta onde ele estava. Imediatamente, um forte sentimento de inquietação tomou conta da mente de Tezu. Para esclarecer a situação, Tezu coletou uma amostra de sangue para comparar com o sangue encontrado no armazém. Os resultados mostraram que o DNA do sangue do armazém não correspondia ao de Tezu. Isso significava que a vítima não era Rabin, e ele soltou um suspiro de alívio. Mas pouco depois, Tezu recebeu uma ligação do hospital informando que sua filha tinha sofrido um acidente de carro. Ao chegar ao hospital, Tezu viu sua filha deitada calmamente em uma cama hospitalar. Tu lembrou do último local conhecido do telefone na floresta e um pensamento perigoso começou a se formar em sua mente. A única pessoa que não estava presente na cena do crime, no momento em que o incidente ocorreu, poderia ser apenas a vítima ou o autor do crime. Descartando a possibilidade de Rabin ser a vítima, Tezu foi forçado a suspeitar que sua própria filha poderia ser a culpada. O que tornou tudo ainda mais suspeito foi o acidente de carro de Rabin naquela noite, que levou Tu a formular uma teoria ousada. Apesar de procurar cuidadosamente, ele não encontrou nada suspeito. No entanto, percebeu uma gaveta na mesa de Rabin que estava firmemente trancada. Justo quando estava confuso, Tio ouviu os passos de Rabin voltando para casa. No momento em que Rabin chegou à porta, ela viu a pequena placa de metal ainda na abertura, mas quando olhou para cima, percebeu que um pequeno pino preso ao batente da porta havia caído no chão. Isso a fez entender imediatamente que seu pai havia entrado furtivamente em seu quarto enquanto ela estava fora. Ao mesmo tempo, Tezu percebeu a mochila de Rabin, que tinha um pequeno enfeite vermelho de tricô preso a ela. Naquele momento, Tezu quase perdeu o controle. Ele queria correr imediatamente e questionar sua filha, mas depois de um momento de hesitação, soltou lentamente a maçaneta da porta. A hesitação de Tu vinha de uma lembrança dolorosa do passado. Anos atrás, quando sua família ainda era harmoniosa, ele tinha um filho. Muitos anos antes, o filho de Tezu e Rabin, que ainda eram muito pequenos, foram brincar na floresta. No entanto, um dia inteiro se passou e as duas crianças não voltaram para casa. Finalmente, a polícia encontrou Rabin na floresta coberta de sangue. Ao mesmo tempo, a polícia encontrou o corpo frio de um menino ao pé de um penhasco. Era o filho de Tezu. Com base nas pistas e no tempo do ocorrido, Tu suspeitou que Rabin tivesse ferido seu irmão mais novo. Ponto tomado pela raiva, ele questionou repetidamente sua filha pequena. Durante a discussão entre pai e filha, um objeto caiu acidentalmente e feriu Rabin. Nesse momento, a esposa de Tu correu e abraçou a filha assustada. Rabin, chorando, disse que não havia matado seu irmão. Ao lembrar desse acontecimento, Tu ficou cheio de arrependimento por não ter confiado na filha. Por isso, desta vez ele decidiu controlar suas emoções e não questionar Rabin imediatamente. Ao mesmo tempo, a polícia conseguiu mais imagens de câmeras de segurança relacionadas à pessoa que alugou o carro queimado. Desta vez, as imagens captaram claramente o rosto da pessoa. Tezu a reconheceu. Não era Rabin, mas a jovem que havia discutido com sua filha na delegacia anteriormente. O nome dela era Song Mina. Enquanto isso, o amigo de Tezu continuou procurando informações e descobriu a conta de rede social de Song Mina. Para descobrir a verdade, Tezu fingiu ser um comprador de flores para entrar em contato com a jovem. Depois de alguma negociação, os dois combinaram de se encontrar naquela noite. No local combinado, Tezu percebeu que quem chegou não era Song Mina, era Yajin, outra garota que já tinha aparecido junto com Song Mina antes. E acompanhando Yajin estava um jovem chamado Yong Min. Os dois estavam se passando por Song Mina e Tezu. Eles claramente planejavam aplicar um golpe em clientes. Vendo que o cliente não apareceu, Yajin e o homem entraram em um carro e foram embora. Tu seguiu, mas infelizmente foi percebido pelo homem. O homem acelerou e, apesar dos esforços de Tezu para persegui-lo, ele acabou perdendo o carro de vista. Naquela noite, ao voltar para casa, Tu não conseguiu suprimir suas suspeitas. Ele perguntou à filha se ela havia encontrado Song Mina em algum momento além da delegacia. Antes que Rabin pudesse responder, Tezu continuou dizendo que sabia que ela tinha pulado propositalmente do carro para causar o acidente. Surpreendentemente, Rabin admitiu, mas explicou que fez aquilo porque sentia que a vida havia perdido o sentido desde a morte da mãe. Além disso, Rabin
Rabin insistiu que nunca tinha encontrado Song-mina antes, exceto pelo incidente na delegacia. Depois de dizer isso, Ebin começou a chorar e pediu que seu pai tentasse confiar nela pelo menos uma vez. No dia seguinte, a polícia verificou as câmeras de segurança e descobriu que Song-mina havia sacado dinheiro em um caixa eletrônico. Ao mesmo tempo, o homem que estava com Ya-jin na noite anterior foi preso. Quando foi capturado, ele ainda estava arrumando seus pertences, preparando-se para fugir. Por isso, a polícia suspeitou que ele e Song-mina tinham planejado escapar juntos e começou a interrogá-lo sobre o paradeiro dela. No entanto, o homem era astuto e se recusou a revelar qualquer informação. Um analista recém-chegado descobriu que Song-mina tinha duas contas em redes sociais. Uma era privada e compartilhada apenas com amigos próximos. Nela havia muitas selfies de seus braços ou pernas, e em uma delas apareciam hematomas no braço de Song-mina. O analista suspeitou que a jovem poderia ter sido agredida. Porém, a conta pública de Song-mina era completamente diferente. Todas as fotos exibiam um estilo de vida luxuoso e ostentoso, mas não havia nenhuma selfie dela. Após uma investigação mais profunda, os analistas descobriram que Song-mina havia comprado anteriormente um medicamento para perda de peso pela internet. Ainda mais surpreendente, esse medicamento era usado para tratar diabetes. Ao ouvir essa informação, Tae-soo relacionou isso com os resultados da perícia. Descobriu-se que o sangue da vítima encontrado no armazém continha componentes de medicamentos para diabetes. Com isso, Tae-soo ficou quase certo de que a vítima no armazém era Song-mina. Ao mesmo tempo, um colega de Tae-soo capturou a garota que estava sacando dinheiro no caixa eletrônico. No entanto, não era Song-mina. Era outra garota, Ya-jin, membro do grupo de jovens problemáticas que tu havia observado na noite anterior. Antes de ser levada para a sala de interrogatório, Ya-jin tentou falar em particular com Tu por causa do que aconteceu alguns dias antes na delegacia. Ya-jin sabia que Tae-soo era o pai de Rabin. Ela contou que, depois do incidente na delegacia, Song-mina disse que queria encontrar Rabin. Aquele também foi o último dia em que Ya-jin viu Song-mina. Tu quase ficou paralisado ao ouvir isso, chocado com a informação. Rabin tinha dito claramente a ele que não tinha visto Song-mina desde o incidente na delegacia. Se Ya-jin não estivesse mentindo, então a filha dele estava mentindo. Tu queria saber por que as duas queriam se encontrar, mas Ya-jin impôs uma condição. Ela exigiu que Tae-soo a libertasse. Caso contrário, ameaçou contar a todos que Rabin havia se encontrado com Song-mina. Além disso, a evidência de DNA confirmou que o sangue encontrado no armazém pertencia a Song-mina. Investigações posteriores confirmaram que, depois que Song-mina foi assassinada, Ya-jin e o homem pegaram o dinheiro dela e tentaram fugir. Por isso, a polícia concentrou suas suspeitas no homem e em Ya-jin. No entanto, a polícia não tinha provas suficientes para acusar o homem. Então ele foi liberado temporariamente, enquanto a investigação continuava com Ya-jin. Durante o interrogatório, Ya-jin não revelou nada relacionado a Rabin. Ela também afirmou que não havia percebido nada de estranho em Song-mina antes do incidente. Por isso, Tae-soo encontrou vários motivos para liberar Ya-jin naquele momento. Ya-jin manteve sua promessa e revelou a relação entre Rabin e Song-mina. Naquele dia, Song-mina perdeu seu telefone. Depois de ligar para ele, descobriu que Rabin era quem o tinha encontrado. Para devolver o telefone, as duas marcaram de se encontrar. E o dia desse encontro foi exatamente o dia do crime. Enquanto Tae-soo estava ocupado resolvendo o caso, Rabin foi até a delegacia. Ela mentiu dizendo que tinha ido levar roupas para o pai. Na verdade, Rabin secretamente examinou os documentos da investigação que estavam na mesa de seu pai. Depois de lê-los, voltou imediatamente para casa e queimou o enfeite vermelho de sua mochila. Ao saber que a filha tinha ido à delegacia, Tu rapidamente percebeu que alguém havia mexido nos documentos da investigação. Juntando isso com o que Ya-jin disse, as suspeitas que ele tentava suprimir há muito tempo voltaram. Na verdade, havia um segredo escondido por trás da queda de seu filho no desfiladeiro anos atrás. Depois do incidente, a polícia encontrou uma fita no pé do penhasco. Tesso lembrou que, quando brincava de esconde-esconde, Rabin costumava usar aquela fita para vendar os olhos do irmão mais novo. Confuso entre memórias, Tae-soo voltou para casa e confrontou a filha. Ele perguntou diretamente se Rabin tinha matado Song-mina. Inesperadamente, Rabin respondeu: "Você realmente acha que a morte do meu irmão foi apenas um acidente? Você realmente acredita que a morte da mamãe não tem nada de estranho?" Ao ouvir as palavras frias e a pergunta provocadora da filha, um medo sem precedentes surgiu no coração de Tae-soo. Nesse momento, o Capitão Oh, o investigador responsável pelo caso, chegou à casa de Tae-soo. O capitão descobriu o nome de Rabin na lista de pessoas que tinham tido contato com Song-mina. Só então ele percebeu que Rabin
Rabin era filha de Tezu, o capitão. Ou então perguntou a Rabin qual era seu álibi no dia do crime. Rabin afirmou calmamente que nunca tinha ido à floresta onde o crime aconteceu. Logo depois, ela mesma explicou sua conexão com Song-mina. Segundo Rabin, ela só encontrou Song-mina no metrô, quando viu que ela estava roubando o telefone de alguém. Naquele momento, Rabin pretendia chamar a polícia, mas acabou acontecendo uma pequena discussão entre elas, e foi só isso. Sobre o dia do crime, Rabin afirmou que passou o dia inteiro com seu namorado. A explicação de Rabin era quase perfeita, sem nenhuma falha. Isso deixou o capitão, o sem escolha a não ser recuar temporariamente. Mas tu ainda não confiava em sua filha nem um pouco. Segundo Yajin, Rabin havia encontrado o telefone de Song-mina, e as duas marcaram um encontro para devolvê-lo. Desde esse encontro, Song-mina desapareceu sem deixar vestígios. Diante das perguntas do pai, Rabin respondeu: toda vez que acontece um caso de assassinato, você suspeita de mim. O que eu sou para você? Tu só pôde ficar em silêncio, com o rosto cheio de tristeza enquanto saía. No entanto, ele não sabia que, naquela noite, Rabin estava secretamente pesquisando nas redes sociais artigos sobre o caso. No dia seguinte, Tezu foi falar com o namorado de Rabin. O namorado afirmou que, na noite do crime, ele e Rabin estavam juntos no mesmo quarto durante toda a noite. Ele também disse a Tezu que Rabin era uma boa garota e esperava que ele, como pai, não duvidasse mais dela. A professora também tinha uma opinião positiva semelhante. Rabin sorriu de forma significativa e disse que ter um pai especialista em psicologia criminal era vantajoso, porque isso a ajudava a mentir melhor. Mais tarde, Tu e o capitão verificaram as câmeras de segurança do hotel. Os resultados confirmaram que Rabin não saiu do quarto no dia do crime. À noite, Rabin foi sozinha até a área de cacifos na estação de metrô e tentou inserir o código para retirar um objeto de dentro. Quando Rabin voltou para casa e viu o carro do pai estacionado em frente, aproximou-se discretamente. Parecia que ela estava executando um plano secreto que ninguém conhecia. Durante o jantar, Tezu disse em tom gentil que não iria mais duvidar nem magoar a filha. Ao ouvir isso, Rabin mencionou de repente que, se o pai decidisse transferir-se para a sede, ela estaria disposta a ir com ele. Disse também que queria mudar de ambiente para começar uma nova vida. No dia seguinte, a polícia prendeu um grupo de adolescentes que pertenciam à mesma gangue de Song-mina. Esses jovens haviam fugido de casa e frequentemente cometiam roubos. Durante o interrogatório, Tezu percebeu que os depoimentos dos adolescentes eram consistentes demais, claramente preparados antes. No entanto, uma garota do grupo mudava constantemente sua versão. Tu acreditou que ela tinha uma relação próxima com Song-mina e poderia ser a chave para resolver o caso. Por isso, decidiu designar De-hong, um novo analista com grande empatia, para interrogá-la. Com apenas algumas palavras gentis de conforto, De-hong conseguiu que a garota confiasse nele. Segundo o depoimento dela, tudo começou com um jovem chamado Yang Min, líder do grupo. Depois que descobriu que Song-mina havia deixado a gangue, Yang Min passou a ameaçá-la repetidamente. Além disso, ele não estava em casa no dia do crime. Ao ouvir isso, Tezu pensou que, sendo ou não o principal culpado, Yang Min certamente não agiu sozinho naquele dia. Ele tinha um cúmplice. Com base nas características da cena do crime, Tezu acreditava que o autor tinha duas personalidades contrastantes, meticulosa e ao mesmo tempo desorganizada. Isso indicava que o crime havia sido cometido por duas pessoas com personalidades completamente diferentes. Tu então ordenou à equipe de investigação que focasse nas pessoas próximas de Yang Min para encontrar o cúmplice misterioso. Porém, não querendo continuar suspeitando da própria filha, Tezu decidiu afastar-se do caso. Naquela noite, ele contatou um agente imobiliário. Planejava vender a casa de sua falecida esposa e mudar-se com a filha para a sede para começar uma nova vida. Nesse momento, Tezu recebeu inesperadamente uma ligação do dono de um carro. O homem disse que na noite do crime havia estacionado perto do hotel onde Rabin estava hospedada. Ele também forneceu imagens da câmera do carro. Depois de assistir ao vídeo, ficou completamente chocado, pois as imagens mostravam Rabin saindo secretamente do hotel naquela noite. As suspeitas que ele havia descartado voltaram com ainda mais força. Para confirmar a verdade, ele entrou em contato com o namorado de Rabin para interrogá-lo. Finalmente, o rapaz admitiu que Rabin realmente havia saído do hotel na noite do crime. Por meio do professor de Rabin, Tezu também soube de outra estudante chamada Soo-hyun, que supostamente era a melhor amiga dela. Porém, Soo-hyun havia fugido de casa e seu paradeiro era desconhecido. Naquela noite, Tezu visitou o pai de Soo-hyun. Ele contou que sempre que Rabin ligava, Soo-hyun saía imediatamente de casa, mas quando voltava parecia exausta e desgastada. Quando Rabin voltou para casa naquela noite, Tezu percebeu que ela havia trocado o chaveiro da mochila por outro, um presente do namorado. Nesse momento, Rabin voltou a falar sobre a mudança e perguntou se o pai já havia decidido. Desta vez, porém, a atitude de Tu mudou. Ele disse que queria terminar o caso da floresta antes de pensar em qualquer mudança. Era claro que suas suspeitas sobre a filha estavam aumentando. Ao mesmo tempo, Yang Min foi até a área de cacifos da estação de metrô.
Tentou várias vezes inserir o código para retirar os itens, mas não conseguiu abrir o cacifo. O que ele não sabia era que, algumas horas antes, Rabin já havia retirado todo o dinheiro dali. Em casa, Rabin procurou artigos sobre casos que seu pai havia resolvido. Depois usou uma chave para abrir uma gaveta trancada. Dentro estava a grande quantia de dinheiro que havia retirado do cacifo da estação de metrô. Pouco depois, Yang Min recebeu uma mensagem com uma foto do dinheiro. Na manhã seguinte, Rabin pediu ao pai que a levasse até a biblioteca. Inicialmente disse que queria conversar durante o caminho, mas permaneceu em silêncio o tempo todo. Quando chegaram, apenas disse que esperava que o pai resolvesse o caso com sucesso e saiu do carro. Porém, em vez de ir à biblioteca, correu diretamente para a estação de metrô, onde encontrou Yang Min. Parecia haver algum tipo de acordo entre os dois. Infelizmente para ele, Yang Min foi preso pela polícia logo na saída da estação. Enquanto isso, depois que Rabin saiu do carro, Tezu abriu o porta-luvas e encontrou um chaveiro vermelho pertencente à filha. Ele imediatamente o relacionou ao pedaço de tecido vermelho encontrado na cena do crime na floresta. Antes, para evitar que Rabin destruísse provas, Tu havia secretamente trocado o chaveiro da mochila dela por um idêntico falso. Assim, o chaveiro que Rabin queimou era falso, enquanto o verdadeiro estava com ele. Ele então enviou o chaveiro para análise, para compará-lo com o tecido vermelho da cena do crime. Ao mesmo tempo, Tezu se preparava para interrogar Yang Min, que agora era um dos principais suspeitos. Mas naquele momento, o escritório do promotor apareceu. Eles anunciaram que haviam recebido uma denúncia acusando Tezu de aceitar subornos. Depois de revistarem o carro de Tezu, encontraram um maço de dinheiro exatamente com o valor mencionado na denúncia. Tu foi imediatamente suspenso do cargo e obrigado a se afastar da investigação do caso da floresta. Lembrando das palavras da filha no carro naquela manhã, Tezu começou a suspeitar que Rabin estava por trás da denúncia. Sem ele na investigação, o novo analista inexperiente não conseguiu lidar com Yang Min e a polícia foi obrigada a libertá-lo. Yang Min saiu da delegacia e deu de cara com Rabin se aproximando. Os dois se olharam e um sorriso frio e triunfante apareceu nos lábios de Rabin. Pouco depois, chegaram os resultados do teste do chaveiro vermelho. Ele correspondia perfeitamente ao tecido vermelho encontrado na cena do crime na floresta. Além disso, o DNA encontrado no chaveiro correspondia aos restos humanos encontrados naquele local. Os testes indicaram que aqueles restos pertenciam a outro caso. Os dois casos tinham algo em comum, um chaveiro vermelho. A polícia passou a acreditar que o autor dos dois crimes provavelmente era a mesma pessoa. O capitão então perguntou a Tezu de onde vinha o chaveiro. Tu ficou em silêncio por um longo tempo, com o rosto cheio de espanto e incredulidade. Finalmente, mentiu, dizendo que o chaveiro pertencia a uma garota chamada Su Hyun, que costumava ser amiga próxima de Rabin. Porém, não mencionou que Su Hyun havia abandonado a escola no ano anterior e depois desaparecido, o que tornava muito provável que os restos encontrados na floresta fossem dela. Não demorou para que a confirmação chegasse. Os restos na floresta eram de Su Hyun. Além disso, o chaveiro de Rabin tinha o DNA da vítima. Tu ficou quase certo de que sua filha era a assassina de Su Hyun. Ao voltar para casa, confrontou Rabin e contou tudo o que havia descoberto naquele dia. Exigiu diretamente que ela se entregasse à polícia. Mesmo diante da firmeza do pai, Rabin manteve sua calma habitual. Disse que ele apenas acreditava no que queria acreditar, e não que realmente confiava na própria filha. Depois disso, disse que iria trocar de roupa para ir à delegacia se entregar. Porém, poucos minutos depois, um carro da polícia apareceu de repente em frente à casa. Rabin havia ligado para a polícia, acusando falsamente o pai de abuso infantil. A polícia acreditou nela e colocou Rabin na lista de pessoas que precisavam de proteção. Sentada no carro, Rabin ligou para o pai e perguntou: "Por que você nunca me perguntou o verdadeiro motivo de eu ter feito tudo isso?" Ao ouvir essas palavras confusas da filha, Tezu ficou cheio de angústia e perplexidade. Enquanto isso, por falta de provas, Yang Min, líder do grupo de jovens fugitivos, foi libertado. Logo depois de sair da delegacia, caminhou em direção a Rabin, que estava do outro lado da rua. Mas Rabin era extremamente cautelosa. Percebeu que a polícia estava seguindo Yang Min. Rapidamente enviou uma mensagem cancelando o encontro e disse para ele esperar por uma próxima mensagem. Mais tarde, a polícia encontrou Yang Min e perguntou se ele conhecia Su Hyun. A investigação revelou que Su Hyun e Song Mina pertenciam à mesma gangue de jovens fugitivos. Yang Min negou conhecê-la e insinuou aos outros membros do grupo que não falassem mal da polícia. Quando Yang Min e os outros foram levados de volta à delegacia para interrogatório, Tezu percebeu que uma pessoa do grupo estava desaparecida, justamente a garota que havia ajudado o novo analista, revelando que Yang Min não tinha álibi. Na noite anterior, depois de ser traído por essa garota, Yang Min se vingou cruelmente dela. Todos os dias, Yang Min e seu grupo vivem num porão alugado
por uma bela proprietária chamada Sung-hee. Quando Tu foi falar com ela sobre Soo-hyun, Sung-hee respondeu de forma vaga. No entanto, Tu notou um ferimento evidente no pescoço dela. No dia seguinte, o caso de suborno contra Tae-soo foi resolvido. A investigação provou que ele havia sido completamente incriminado, permitindo que voltasse à investigação do caso. O capitão o relatou que interrogar Yang-min estava sendo muito difícil. Então Tu perguntou diretamente se ele conhecia Rabin. Yang-min não escondeu nada e admitiu que a conhecia há muito tempo. Logo depois mudou de assunto e acusou Rabin de ser a pessoa que matou Soo-hyun. Diante dessa acusação, Tae-soo continuou pressionando-o. Yang-min admitiu que Soo-hyun realmente era membro da gangue que ele liderava. Tae-soo tentou extrair mais informações e disse que a polícia havia encontrado o corpo de Soo-hyun. Yang-min permaneceu indiferente e, em tom ameaçador, disse que estava mais curioso para saber quem havia matado Song-mina. Ficava claro que ele também suspeitava de Rabin. Nesse momento, Tae-soo usou suas habilidades de análise psicológica para contra-atacar. Falou sobre os pais de Yang-min, tocando deliberadamente em sua dor. As emoções de Yang-min começaram a vacilar. Aproveitando a oportunidade, Tae-soo mentiu dizendo que o corpo de Soo-hyun estava coberto de ferimentos. Yang-min caiu na armadilha. Ele riu e disse: "O corpo está enterrado há 1 ano. Como ainda haveria marcas?" Essa frase o denunciou como assassino, porque Tae-soo apenas havia mencionado que o corpo foi encontrado, não que estava enterrado. Percebendo que falou demais, Yang-min ficou em silêncio, cerrando os dentes. Mas, por falta de provas suficientes, seus superiores ordenaram que ele fosse libertado, embora sob vigilância constante 24 horas por dia. Depois de ser libertado, Yang-min, Sun-hee disse a Yang-min que a polícia havia entrado em contato com ela para perguntar sobre Soo-hyun. Ao ouvir isso, Yang-min ordenou que ela mantivesse tudo absolutamente em segredo. Ele também confirmou que Rabin foi quem atacou Song-mina. Porém, ainda não podia denunciá-la, porque o dinheiro ainda estava em posse dela. Por fim, Yang-min prometeu a Sun-hee que faria de tudo para recuperar o dinheiro, e depois os dois fugiriam juntos. Enquanto isso, o capitão foi ver o professor responsável pela turma de Soo-hyun, chamado Jun, para perguntar sobre as amizades dela. Jun mentiu, dizendo que Soo-hyun era introvertida e não tinha amigos próximos. Logo depois, Rabin apareceu nas escadas e fez uma leve reverência ao professor. Parecia existir algum tipo de segredo entre os dois. No escritório, o professor ficou pensativo olhando para um chaveiro de lã azul sobre a mesa. Depois de pensar um pouco, decidiu guardá-lo na gaveta. Naquela noite, Jun encontrou-se secretamente com Sun-hee, que tinha contato com Yang-min. Ele contou que a polícia havia ido à escola perguntar sobre Soo-hyun. Durante a conversa, os dois demonstraram ansiedade de que um segredo fosse descoberto. Sun-hee abraçou Jun suavemente para confortá-lo, sugerindo que o relacionamento entre eles era muito mais íntimo do que parecia. Enquanto isso, Rabin entrou em contato com Yang-min pedindo um encontro. Naquela noite, mesmo sendo monitorado de perto pela polícia, Yang-min afirmou com confiança que tinha uma forma de despistá-los. Na mesma noite, a polícia recebeu a notícia de que Yang-min havia tomado uma overdose de comprimidos para dormir e estava hospitalizado. Temendo problemas, os superiores ordenaram que todas as equipes de vigilância fossem retiradas. Sem que ninguém soubesse, dentro do hospital, Yang-min trocou silenciosamente de roupa e fugiu. Quando Tae-soo chegou ao hospital, encontrou o quarto vazio. Yang-min havia desaparecido. Ao mesmo tempo, um analista encontrou uma foto na casa de Soo-hyun. Na foto, havia uma garota ao lado dela com o rosto completamente riscado. Ao olhar a foto, Tu teve uma sensação de familiaridade e percebeu que a garota cujo rosto havia sido apagado era sua própria filha. A partir disso, Tae-soo pediu a um colega para verificar os números de telefone que Rabin mais havia chamado no último ano. Os resultados mostraram que ela entrava em contato regularmente com 2 números. O mais importante, os 2 pertenciam à mesma pessoa, uma mulher chamada Ji-soo. Essa mulher era a mãe de Rabin e ex-esposa de Tu. Imediatamente, Tae-soo tentou ligar para um dos números e descobriu algo chocante. O telefone estava dentro da gaveta trancada de sua filha. Quando abriu a gaveta, encontrou o celular e uma foto. Na tela havia uma imagem de Rabin e Soo-hyun juntas. Era a mesma foto encontrada na casa de Soo-hyun, aquela em que o rosto de Rabin havia sido riscado. Isso confirmou que a garota ao lado de Soo-hyun era realmente Rabin. Naquela noite, conforme combinado, Yang-min foi até uma floresta deserta. Ao ver o lugar, ficou completamente confuso. Não entendia como Rabin sabia daquela localização. Na verdade, durante o último ano, Yang-min costumava pedir às garotas da gangue, especialmente Song-mina, que fossem até aquela floresta. Ele marcava uma árvore com um fio vermelho e dizia para Song-mina pegar um saco de dinheiro
escondido debaixo dela. Cada vez que a tarefa era concluída, ele tirava um maço de dinheiro do saco para pagar Song-mina. Mas um dia, quando Song-mina foi até a árvore como de costume, o saco de dinheiro havia desaparecido. Ela contou a Yang-min, mas ele não acreditou e achou que ela havia roubado o dinheiro. Furioso, acabou batendo nela. Incapaz de suportar aquilo por mais tempo, Song-mina decidiu roubar o saco de dinheiro de Yang-min e fugir. Ela escondeu o dinheiro em um cacifo da estação de metrô. Um dia, quando Song-mina levou o saco de dinheiro para o metrô, não percebeu que Rabin estava observando tudo em segredo. Rabin viu exatamente onde ela escondeu o dinheiro. A partir desse momento, Rabin começou a seguir cada movimento de Song-mina. Certo dia, quando Song-mina estava roubando o telefone de alguém no metrô, Rabin ativou deliberadamente o alarme da polícia em seu celular para fingir que alguém havia denunciado um crime. Depois se aproximou de Song-mina fingindo gentileza e ofereceu ajuda para escondê-la em um hotel próximo. No hotel, Rabin tentou conquistar a confiança dela, fingindo também ser uma jovem que havia fugido de casa. Pediu até o número de telefone para manter contato. Song-mina recusou dar seu contato. Então Rabin mudou imediatamente de estratégia e denunciou Song-mina à polícia pelo roubo. O caso foi levado à delegacia e durante a investigação, Rabin conseguiu descobrir o nome e o número de identificação de Song-mina. Alguns dias depois, Rabin pegou o telefone de Song-mina em segredo e instalou um aplicativo de rastreamento. Depois entrou em contato dizendo que queria devolver o celular e pediu um encontro. Enquanto isso, na floresta, Yang-min aproximou-se de Rabin. Querendo saber mais, perguntou por que ela havia feito tudo aquilo. Sem esperar a resposta, ele deduziu que tudo estava relacionado com a mãe falecida de Rabin. Em seguida, confessou que havia extorquido o dinheiro da mãe dela. Rabin perguntou o motivo. Yang-min então mostrou um vídeo. No vídeo, a mãe de Rabin estava cavando na floresta e ao lado dela havia um cadáver. Surpreendentemente, o corpo era de Soo-hyun, amiga de Rabin. Naquele ano, Yang-min havia visto por acaso a mãe de Rabin enterrando um corpo e gravou tudo secretamente. Agora estava usando o vídeo para chantagear Rabin, exigindo que ela devolvesse o dinheiro que havia roubado dele. Enquanto discutiam, uma pessoa misteriosa usando um capacete apareceu e ajudou Rabin a dominar Yang-min. Rabin correu para casa e descobriu que a gaveta havia sido aberta pelo pai e que seu telefone havia desaparecido. Ao mesmo tempo, Tae-soo levou o telefone da filha a uma loja de reparação porque queria descobrir o segredo escondido nele. Enquanto esperava o conserto, Rabin enviou para o pai o vídeo do telefone de Yang-min e perguntou sobre a morte de Soo-hyun e qual era a relação dele com sua mãe. Mas Tae-soo não conseguiu responder. Enquanto isso, Soo-hyun continuava sendo o foco principal da investigação. Depois que o telefone foi consertado, o técnico revelou que havia um aplicativo de rastreamento de localização. Esse tipo de aplicativo geralmente conecta dois dispositivos. Ao verificar os dados, Tae-soo descobriu que o outro número rastreado era o telefone da mãe de Rabin. Seguindo o sinal, Tae-soo chegou a um grande shopping. Com a ajuda dos funcionários, descobriu que Rabin havia acabado de visitar uma clínica psicológica. Lá, Tae-soo perguntou ao médico e descobriu que sua filha tinha ido ver os registros de tratamento da mãe. Ele então ficou chocado ao saber que sua esposa havia recebido tratamento para depressão naquele local antes de morrer. Ao sair do shopping, Rabin percebeu de repente que estava sendo seguida e que a pessoa era o mesmo homem misterioso com capacete que havia aparecido no dia anterior. Depois de dirigir por um tempo, ela saiu do carro e confrontou o homem, perguntando quem ele era, mas o homem simplesmente correu sem dizer uma palavra. Enquanto isso, Yang-min voltou ao porão onde a gangue se reunia. Ele suspeitava que Sun-hee fosse a pessoa misteriosa com capacete. Afinal, apenas ela sabia do encontro dele com Rabin na montanha. Sun-hee negou tudo e disse que não tinha nada a ver com aquilo. Então Yang-min pediu que ela vendesse a casa para conseguir dinheiro suficiente para fugirem. Ele planejava ir embora assim que recuperasse o dinheiro de Rabin. Sem que ele soubesse, Jun havia tirado fotos secretamente do encontro entre Yang-min e Rabin na floresta na noite anterior. Dois analistas da equipe de Tae-soo foram até a escola procurar Jun, mas descobriram que ele havia tirado licença inesperadamente. Isso levantou suspeitas, pois desde que a polícia havia falado com ele, seu comportamento parecia muito estranho. Além de investigar Jun, a polícia continuou monitorando Yang-min de perto. Durante a vigilância, descobriram que ele havia ido às montanhas para encontrar alguém. No local, os investigadores encontraram 3 tipos diferentes de pegadas. 2 pertenciam a Yang-min e a um homem, e a terceira provavelmente a uma mulher. Coincidentemente, aquela era a mesma área onde o corpo de Soo-hyun havia sido encontrado. Os analistas concluíram que os 3 provavelmente conheciam Soo-hyun. Por meio do segurança do bairro, a polícia também descobriu que Yang-min frequentemente ia à casa de Jun à noite para intimidá-lo, indicando que eles já se conheciam antes. Ao mesmo tempo, Tae-soo recebeu uma gravação das sessões de terapia psicológica de sua esposa. Isso revelou segredos que tanto sua esposa quanto sua filha haviam escondido dele por muito tempo.
Antes de morrer, sua esposa havia passado por um momento muito feliz. Rabin finalmente tinha feito uma amiga próxima, Soo-hyun. Durante muitos anos, Rabin era diferente das outras crianças. Não ria de piadas, brincava sempre sozinha, era fechada e não socializava com colegas. Para ajudar a filha a se tornar normal, a mãe de Rabin se divorciou de Tu e dedicou todo o seu tempo a cuidar dela. Depois de anos de esforço, no aniversário de Rabin, ela trouxe uma amiga para casa pela primeira vez, Soo-hyun. Para celebrar, a mãe preparou uma grande refeição. Durante a festa, Soo-hyun deu a Rabin um chaveiro vermelho de lã, e a mãe de Rabin deu um celular novo para Soo-hyun. Ela acreditava que, com esse cuidado e mudança positiva, sua filha melhoraria gradualmente. Mas nos dias seguintes, tudo começou a piorar. A mãe percebeu que Rabin começou a faltar às aulas extras, chegava tarde em casa e passou a andar com adolescentes problemáticos. Parecia que ela estava procurando alguém. Preocupada, a mãe decidiu conversar com Soo-hyun para entender a situação. Inesperadamente, Soo-hyun disse diretamente que a pessoa que Rabin estava procurando era ela mesma. Mas em vez de confrontá-la, Soo-hyun decidiu evitá-la, parou de ir à escola, não atendia telefonemas e recusava encontrar Rabin. Quando a mãe perguntou o motivo, Soo-hyun respondeu que ela já sabia a razão. Isso deixou a mãe confusa, mas ela entendeu que Soo-hyun queria dizer que Rabin não era normal. Decidida a ajudar a filha, a mãe pediu que Rabin não voltasse a entrar em contato com Soo-hyun. Mas Rabin recusou firmemente e insistiu que precisava encontrá-la. Durante a discussão, Rabin percebeu que a mãe tremia, como se estivesse com medo dela. Isso a fez acreditar ainda mais que a própria mãe suspeitava dela. A mãe também achava que Rabin era responsável pelo acidente de seu irmão mais novo anos antes, assim como o pai já havia pensado. Diante das perguntas agressivas da filha, a mãe ficou em silêncio, sem saber o que responder. Por uma fresta na porta, viu Rabin perder o controle, quebrando objetos no quarto. A partir daquele dia, a relação entre mãe e filha tornou-se extremamente tensa. Algum tempo depois, a mãe procurou um psicólogo para pedir ajuda. Chorando desesperadamente, confessou que sua filha havia matado um cachorro e que ela mesma havia ajudado a enterrá-lo. Ela admitiu, entre lágrimas, que não sabia mais como lidar com a filha, que estava se tornando cada vez mais anormal. Depois de ouvir a gravação da sessão de terapia de sua esposa, Taesu percebeu que o cachorro que Rabin supostamente teria matado talvez nunca tenha existido. Além disso, a verdadeira vítima provavelmente era Soo-hya, e o corpo que sua esposa enterrou provavelmente era o da infeliz estudante. Lembrando das palavras de Young-min de alguns dias antes, Taesu de repente sentiu que os detalhes sobre Rabin sempre ficar perto de Young-min poderiam ser a chave para resolver todos esses mistérios. Então Taesu voltou para a delegacia e pediu que procurassem o paradeiro de Young-min. Ao mesmo tempo, ele também encontrou uma pista nas câmeras de vigilância do apartamento de Jun. As câmeras mostraram que, na noite anterior, Jun saiu de casa usando botas de chuva, algo claramente incomum. Taesu imediatamente pediu uma investigação nas áreas próximas, especialmente em lugares onde as pessoas costumam pescar, porque ele suspeitava que isso poderia estar ligado a outro caso. Enquanto isso, em um local de pesca, Jun sonhou que suas mãos estavam cobertas de sangue. Quando acordou do pesadelo, Sun-hee apareceu de repente, com uma voz cheia de pessimismo. Jun disse que agora só queria contar a verdade, porque estava dominado pela culpa e pela confusão. Sun-hee tentou confortá-lo e aconselhou que ele mantivesse o segredo por mais algum tempo, nem que fosse apenas para preservar a vida que eles tinham naquele momento. No entanto, o encontro deles estava sendo secretamente seguido e fotografado por Young-min. Ao ver a mulher que amava encontrando Jun à noite, Young-min ficou furioso, agarrou Jun e começou a espancá-lo violentamente. Nesse momento, a polícia apareceu, fazendo Young-min fugir. Mas Taesu chegou com seu carro e o interceptou. Taesu imediatamente perguntou a Young-min sobre o vídeo de sua esposa carregando um corpo. Ele afirmou com firmeza que sua esposa não era a assassina, apenas havia enterrado o corpo. O verdadeiro assassino de Soo-hyun seria Young-min, e sua esposa teria confundido a situação, achando que a filha era a culpada. Young-min negou tudo. Ao ouvir isso, Taesu mudou de estratégia e ameaçou Young-min, proibindo-o de aparecer novamente diante de sua filha. Naquela noite, Jun foi chamado para interrogatório pela polícia, mas permaneceu em silêncio, recusando-se a revelar qualquer segredo. Taesu sentia-se preso entre o silêncio das testemunhas e as pistas fragmentadas deixadas pelo caso. Seu espírito estava quase completamente destruído. Em casa, segurando uma foto da família, ele se lembrou da gravação da terapia de sua esposa. Nela, ela dizia que Rabin poderia ser diferente das outras crianças, mas que nunca poderia ter machucado o irmão mais novo. Ela também disse que não queria se tornar uma pessoa desconfiada como o marido e que não queria que as suspeitas de Taesu machucassem a filha. Por isso, havia decidido se divorciar dele. Ao lembrar dessas palavras e segurar a foto da esposa e da filha, Taesu não conseguiu conter as lágrimas.
Mais tarde, quando Rabin voltou para casa, Tezu compartilhou sinceramente seus pensamentos. Ele acreditava que sua filha estava andando com garotas problemáticas para se vingar da morte da mãe. Agora, ele queria que Rabin lhe contasse toda a verdade, prometendo que acreditaria em qualquer coisa que ela dissesse. Mas Rabin permaneceu em silêncio, porque não confiava mais em seu pai. Na verdade, no dia em que sua mãe morreu, Rabin viu seus pais discutindo violentamente e seu pai pressionando sua mãe até o limite. Tezu ficou em silêncio, apenas dizendo: "Espere por mim. Eu vou descobrir toda a verdade." Rabin não sabia que o silêncio do pai era para protegê-la. Anos antes, Tezu chegou em casa e sentiu um forte cheiro de gás. Ele abriu as janelas rapidamente e encontrou Rabin inconsciente. Depois de ajudá-la a recuperar a consciência, ele viu sua esposa sentada imóvel na sala, com o olhar vazio. Ela havia perdido o controle. Durante a conversa, ela voltou a falar sobre a morte do filho deles anos antes, mesmo tentando convencer a si mesma de que Rabin não tinha culpa. No fundo, ela suspeitava da própria filha. Essa suspeita a atormentava tanto que levou às ações desesperadas daquela noite. Tezu ficou furioso e disse que mesmo tendo pensamentos ruins, ela não deveria envolver a filha nisso. Rabin, que tinha acabado de acordar, ouviu parte da conversa e acabou entendendo tudo errado, acreditando que o pai também suspeitava dela. Depois de se acalmar, Tezu disse à esposa que se ela morresse, Rabin ficaria completamente sozinha, porque a filha nunca tinha sido realmente próxima dele. Sua esposa então recuperou a consciência e pediu: "Por favor, nunca conte a Rabin o que aconteceu esta noite." Por causa dessa promessa, Tezu guardou o segredo, mesmo sabendo que isso faria sua filha se afastar ainda mais dele. Enquanto isso, o mistério continuava sem solução. As mortes de Song Mina e Su Hyun ainda não estavam claras. Para esclarecer o caso, Tezu percebeu que precisava investigar mais profundamente Yang Min, que estava envolvido em várias atividades suspeitas. Algum tempo depois, Rabin encontrou Yang Min durante a noite. Antes que ele pudesse reagir, ela o atacou com uma ferramenta e perguntou se sua mãe era a assassina de Su Hyun. Sem escolha, Yang Min revelou a verdade. A mãe de Rabin apenas enterrou o corpo, porque pensou que a própria filha tinha cometido o assassinato. Pouco tempo depois, Tezu recebeu uma ligação de Yang Min dizendo que havia contado tudo a Rabin para evitar que ela cometesse um erro. Preocupado, Tezu correu para encontrá-lo, mas quando chegou ao local, encontrou Yang Min morto, deitado em uma poça de sangue. Rabin estava ali, com as mãos manchadas de sangue. Nesse momento, a polícia cercou toda a área. Agora Tezu enfrenta uma escolha terrível: revelar a verdade ou continuar protegendo sua filha. O tempo estava se esgotando para Tezu, enquanto o capitão liderava a força policial para cercar a cena. Em pânico, o instinto de pai levou Tezu a agir. Antes que o capitão o pudesse entrar, Tezu puxou sua filha para longe da cena. No caminho de casa, Tezu questionou Rabin sobre por que ela estava no local onde o jovem havia sido assassinado. Ao ouvir isso, Rabin insistiu que seu pai ainda desconfiava dela. No entanto, Tezu, com um tom sincero, declarou que agora confiaria completamente em sua filha. Ao retornarem para casa, Rabin contou ao pai que Yang Min já estava morto quando ela chegou ao local. O motivo de ela ter se encontrado com Yang Min foi para perguntar sobre a identidade do assassino de Su Hyun. A mãe de Rabin, acreditando que Rabin era responsável pela morte de Su Hyun, enterrou o corpo. Depois disso, ela ficou tão obcecada e perdeu a razão que agiu de forma errática. Depois de ouvir a história da filha, Tezu decidiu esconder as roupas manchadas de sangue de sua filha e a faca que ela usou em uma gaveta. Em seguida, ele correu para a cena do crime de Yang Min como se nada tivesse acontecido. A polícia descobriu que o corpo de Yang Min apresentava 2 feridas causadas por 2 ferramentas diferentes, levando-os a suspeitar que poderiam haver 2 perpetradores. Enquanto examinava a cena do crime, Tezu encontrou um colar, reconhecendo-o como um objeto da sua esposa. Além disso, era também o item que sua filha Rabin frequentemente usava. Tezu estava ponderando como lidar com isso quando um analista passou pelo local. Sem outra opção, Tezu teve que colocar o colar na bolsa de evidências. No dia seguinte, uma reunião sobre o caso de Yang Min foi realizada na delegacia. Tezu ouviu de um colega que Jun havia se encontrado com a vítima no dia em que Yang Min foi ferido. Além disso, essa informação veio do depoimento do filho de Sun-hee. Ao ouvir isso, Tezu imediatamente saiu da delegacia para encontrar Jun e perguntou por que ele se encontrara com Yang Min naquela noite. No entanto, Jun não respondeu, mudando de assunto, e apenas disse que havia visto Rabin na cena do crime de Yang Min. Tezu tentou manter a calma e pediu a Jun para ir à delegacia cooperar com a investigação. Ao retornar à delegacia, o capitão procurou Tezu para uma conversa privada. Ele havia descoberto o número de telefone de Tezu no histórico de chamadas de Yang Min e perguntou por que Tezu havia ocultado seu contato. Tezu respondeu que Yang Min havia entrado em contato com ele para confessar e marcar um encontro, mas no final, Yang Min não apareceu. No entanto, Tezu não mencionou
mencionou nenhuma suspeita relacionada à sua filha Rabin. Embora o capitão não tenha ficado satisfeito com as ações independentes de Tezu, ele não perseguiu o assunto. Além disso, o motivo de Tezu ter agido sozinho e contatado Yang Min poderia estar relacionado à sua filha. Durante a investigação, o analista descobriu que Rabin e Su-hyun eram amigas próximas. Ao questionar Yang Min, ele também mencionou conhecer Tezu. O analista suspeitou que os dois se conheciam por causa de Rabin e sugeriu investigar Rabin para encontrar mais pistas. No entanto, nesse momento, outro analista chamado De Hong interrompeu, apresentando uma gravação de uma ligação que Yang Min havia feito para a delegacia anteriormente. Na ligação, Yang Min solicitava o número de telefone de Tezu. De Hong argumentou que, se Tezu e Yang Min realmente se conhecessem antes, eles já teriam os números um do outro. Após ouvir o raciocínio de De Hong, o capitão o decidiu temporariamente confiar em Tezu e discordou da proposta de investigar Rabin. Enquanto isso, Jun estava a caminho de encontrar seu pai, Sr. Jong. Inesperadamente, Jun viu Sr. Jong revelar que Rabin era quem havia matado Young Min. Sr. Jong aconselhou Jun a manter distância de sangue, já que se havia testemunhado Jun matar Seong Mina. Sr. Jong se preocupava que Sun-hee pudesse ter seu filho. No entanto, Jun protegeu e confiou em sua namorada, avisando seu pai para não interferir em seus assuntos, ameaçando romper a relação pai e filho novamente. Apesar disso, para proteger seu filho, Sr. Jong agiu por impulso e se encontrou secretamente com Sang-hee, sem contar a Jun. Na presença de Sang-hee, Sr. Jong se fez passar pelo pai de Seong Mina, ameaçando e exigindo que Sun-hee contasse a verdade sobre o que aconteceu no dia do assassinato de Seong Mina. Sr. Jong acreditava que Sang-hee conhecia Seong Mina muito bem. Na verdade, alguns dias antes, Sun-hee havia recebido uma ligação de Seong Mina dizendo que retornaria para buscar alguns pertences, mas, naquele momento, o filho de Sang-hee estava com febre, então ela o levou ao hospital. Por isso, Sang-hee pediu a Jun para esperar Seong Mina e abrir a porta para ela. Quando ela retornou, Sang-hee descobriu que seu namorado estava matando Seong Mina. No entanto, para proteger o namorado, Sang-hee mentiu para Sr. Jong, dizendo que havia deixado Seong Mina sob seus cuidados. Além disso, naquele dia, Young Min estava constantemente procurando por Seong Mina, até ameaçando-a. Claramente, Sang-hee estava tentando incriminar Young Min para proteger seu namorado. Quando Jun soube que seu pai havia se encontrado secretamente com Sang-hee, ficou furioso. Sr. Jong questionou Jun sobre se Seong Mina realmente havia sido morta por seu filho. Sem entender o motivo de tal ação, Jun admitiu o assassinato, forçando sorriso e sugerindo que talvez fosse por genética. Enquanto Tezu investigava o caso, Rabin sabia que seu pai havia queimado todas as roupas manchadas de sangue e a arma do crime que havia escondido em uma gaveta. Ao mesmo tempo, Rabin começou a investigar a verdadeira identidade do homem de capacete. Ela se passou por policial para contatar centro de bem-estar juvenil, descobrindo que os pais de Seong Mina haviam falecido há muito tempo. Assim, o homem que dizia ser o pai de Mina era falso. Em seguida, Rabin foi à delegacia e relatou que havia sido atacada por alguém em uma motocicleta. Ela então enganou as polícias e foi investigar secretamente o caso e finalmente descobriu que o homem que procurava era o Sr. Jong. Naquela noite, Tezu ligou para Rabin e disse que alguém a tinha visto na cena do crime de Yang Min. As palavras do pai aumentaram ainda mais a suspeita de Rabin sobre Sr. Jong. À noite, ela foi secretamente ao hotel onde Sr. Jong estava hospedado. Depois de procurar por um tempo, encontrou seu telefone na gaveta de Sr. Jong, lembrando-se do que aconteceu na floresta alguns dias antes. Nessa noite, Rabin foi perseguida por um motorista e, em pânico, pulou em uma pequena colina na floresta para se esconder. Surpreendentemente, o motorista era Sr. Jong. Rabin deixou cair o telefone, que foi recolhido por ele. Pouco depois, o telefone recebeu uma mensagem exigindo que Sr. Jong atendesse a ligação, sob ameaça de revelar o segredo da floresta. Além do telefone, ela também encontrou um monte de envelopes no quarto de Sr. Jong, endereçados a Jun. Nesse ponto, Rabin percebeu a relação entre Sr. Jong e Jun. Naquela mesma noite, Jun se encontrou com sua namorada e explicou que seu pai havia ido vê-la naquela manhã. Ele admitiu que, depois que sua namorada saiu, encontrou-se com Yang Min. Enquanto isso, na delegacia, os investigadores descobriram, pelas câmeras de vigilância, que Sun-hee estava perto da cena quando Yang Min foi atacado. O capitão o considerou Sun-hee como suspeita e decidiu prendê-la. Durante o interrogatório, Sun-hee defendeu seu namorado e se recusou a revelar a verdade sobre o encontro entre Jun e Young Min. Pouco depois, Jun confessou, trazendo provas. O Sr. Jong ficou extremamente preocupado com a confissão do filho, insistindo que
que ele não poderia ter machucado Young Man. Na noite anterior, Sr. Jong havia testemunhado Rabin ao lado do corpo de Young Man, coberta de sangue. A investigação policial também avançou. As câmeras mostraram uma motocicleta próxima ao local na noite do ataque a Young Man. O capitão suspeitou que a pessoa na motocicleta fosse cúmplice de Jun, mas Tezu reconheceu Rabin como passageira da moto. Ao chegar em casa, Tezu compartilhou sua análise com a filha, acreditando que Rabin estava na floresta no dia em que Song-mina foi assassinada, mas que ela não era a assassina, apenas uma testemunha. Após analisar a situação, Tezu perguntou a Rabin a identidade do motorista da motocicleta, mas ela se recusou a responder. Sem outra opção, Tezu inesperadamente tirou algemas. Naquela mesma noite, Tezu recebeu uma mensagem anônima com uma foto de sua filha ao lado do corpo de Young Man, enviada por Sr. Jong para ameaçá-lo. Poucos minutos antes, o filho do homem de capacete havia se entregado à polícia, admitindo ter matado Young Man. No entanto, os analistas não acreditaram na história de Jun. A cena do crime mostrava que tudo havia sido cuidadosamente planejado, não um ato impulsivo de raiva, como Jun alegava. Uma analista apresentou uma foto de Sr. Jong e uma garota na motocicleta. Ao ver a foto, Jun reagiu de forma estranha. A analista suspeitou que o verdadeiro assassino era o homem na motocicleta e que a garota atrás dele era a dona do colar encontrado na cena. Tezu sabia que a pessoa na garupa era sua filha, mas não disse nada na frente dos colegas. Enquanto Jun era interrogado, Rabin foi à delegacia e Tezu se encontrou secretamente com a filha, contando sobre a foto e pedindo que revelasse honestamente a identidade do homem de capacete. Caso contrário, ela seria investigada e considerada suspeita. Rabin se recusou a falar, pedindo que o pai compartilhasse o andamento da investigação com ela. Para proteger a filha, Tezu interrogou Jun pessoalmente. Tezu acreditava que Jun não havia machucado ninguém, apenas estava cobrindo outra pessoa. Vendo que Jun não contava a verdade, Tezu chamou sua namorada. Diante deles, apresentou sua análise das pistas recentes. Tezu suspeitou que a verdadeira assassina de Young Man era Sun-hee. Quando Jun viu a mulher fugir da cena, decidiu assumir a culpa para protegê-la, dizendo que matou Young Man porque ele sabia sobre seu plano contra Song-mina. Sem outra opção, Jun teve que matá-lo para silenciá-lo. Para verificar a história de Jun, naquela noite Tezu e colegas foram à floresta. Segundo Genti, aquele era o local onde Jun alegava ter enterrado o corpo de Song-mina. No entanto, ao chegarem, descobriram que o local havia sido reaberto e o corpo removido. Quem retirou o corpo não foi Jun, mas seu pai, Sr. Jong, para proteger o filho culpado, movendo o corpo para outro lugar e planejando descartá-lo completamente. Vendo que o corpo de Song-mina ainda não estava em decomposição, Sr. Jong hesitou por um momento. Finalmente, pegou um machado e planejou desmembrar o corpo para garantir que ninguém descobrisse. Com base nas câmeras de vigilância, a polícia identificou Sr. Jong como cúmplice de Jun. Após a investigação, a polícia descobriu uma relação de pai e filho entre a Sr. Jong e Jun. Tanto, atualmente não conseguem localizar a Sr. Jong, então não podem fazer mais nada. Querendo pressionar Tezu a libertar seu filho, a Sr. Jong enviou uma foto para a polícia. Ela mostrava Rabin na cena do crime, mas metade da foto estava rasgada, revelando apenas a morte de Young Man. A Sr. Jong enviou a foto e continuou a contatar Tezu, exigindo que libertasse seu filho imediatamente. Tezu explicou que Jun havia se entregado voluntariamente, então não sabia o que mais fazer, mas o Sr. Jong não se importava, acreditando na inocência do filho. Ele então exigiu que Tezu usasse todos os meios possíveis para garantir a libertação do filho. Para Tezu, a única forma de proteger sua filha era anular o testemunho de Jun. Ele precisava provar que a pessoa que feriu Young Man e Song-mina era outra. Só assim poderia libertar Jun legitimamente. Enquanto isso, Tezu ainda considerava a namorada de Jun suspeita em ambos os casos. Coincidentemente, os 3 falecidos, incluindo Su-hyun, haviam vivido no porão de Sun-hee. Além disso, o marido de Sun-hee também havia falecido. Após sua morte, Sun-hee herdou a casa. A investigação revelou que os 4 haviam vivido no mesmo local antes de morrer. Portanto, era difícil para a polícia não suspeitar de Sun-hee. Tezu novamente interrogou Jun pessoalmente. Vendo sua namorada considerada suspeita, Jun finalmente confessou a verdade. Ele contou a Tezu que matou Song-mina porque queria estuprá-la. Quando Song-mina resistiu, ele agiu de forma violenta. Ao confessar, Jun estava arrependido, chorando como se dissesse a verdade. No entanto, com base na análise de psicologia criminal, Tezu ainda se sentiu suspeito de Jun. Após ouvir isso, o capitão o imediatamente refutou o ponto de vista
de Tezu. Dois analistas também sugeriram que Tezu poderia estar errado em sua análise dessa vez. Enquanto o caso estava paralisado, a relação entre Tezu e sua filha começou a mudar. Para evitar que sua filha corresse perigo, Tezu decidiu contar toda a verdade naquela noite, dando a ela um pendrive contendo uma gravação de sua esposa antes de morrer, durante um tratamento psicológico. Incluía as palavras da mãe sobre a verdade que ela desejava saber. Ao ouvir a mãe, Rabin percebeu que sua mãe sempre foi atormentada pelo fato de que o irmão mais novo havia caído no penhasco. Sua mãe até suspeitou de Rabin, assim como seu pai. Na época, a mãe decidiu se divorciar para encerrar a suspeita. Ela decidiu acabar com a própria vida devido à culpa de duvidar da filha. Depois de ouvir a gravação, Rabin caiu em lágrimas. No final da noite, Tezu voltou para casa e encontrou a filha dormindo pacificamente, sentindo uma paz há muito perdida. Quando Rabin acordou, Tezu imediatamente pediu desculpas, explicando que se não tivesse suspeitado primeiro dela, sua esposa não teria sofrido. Rabin perguntou por que não tinha ouvido a gravação antes, e Tezu respondeu que não queria que a filha o odiasse. Além disso, queria valorizar a oportunidade de viver com ela, que tanto havia lutado para conquistar. Na manhã seguinte, Tezu preparou o café e foi bater na porta de Rabin, mas a encontrou já vestida com um uniforme escolar. No rosto dela havia uma expressão serena, como se estivesse livre. No carro, Rabin disse a Tezu que havia decidido deixar ir. Ela não queria mais vingança pela mãe e não queria arruinar a vida que a mãe desejava que ela tivesse. Tezu prometeu que pegaria o culpado. Na escola, Rabin conversou normalmente com os colegas, decidindo voltar a ser uma estudante comum. Um som chegou ao seu fone. Era a voz de Surrian. Rabin olhou para o pátio e parecia ver Surrian acenando. Um sorriso sutil apareceu em seus lábios, diferente de tudo que ela já mostrara. Enquanto isso, na floresta onde o corpo foi inicialmente encontrado, o capitão descobriu o corpo de Song-mina que o Sr. Jong havia escondido. A autópsia confirmou que Song-mina não foi estrangulada, contradizendo totalmente a confissão inicial de Jun. O colar encontrado na cena da queda também estava sendo investigado. O comprador era a esposa de Tezu. O capitão o lembrou que dias antes, uma analista suspeitara da filha de Tezu e decidiu encontrá-la para saber o motivo. Após ouvir isso, a analista levou o capitão Wu ao laboratório forense. A análise de um copo quebrado revelou que o DNA nele correspondia ao colar encontrado na cena do crime. A analista suspeitava que Rabin havia convidado alguém para o chá para obter uma amostra de DNA. Rabin havia se cuidado muito para esconder sua relação com Young Man, mas acidentalmente se revelou. Agora, o DNA comprovava que Rabin estava presente na cena na noite da morte de Young Man. Ao mesmo tempo, Tezu interrogava Jun e apresentava o laudo de Song-mina. Após ver que Song-mina não fora estrangulada, Jun também ficou confuso. Ele confessou a Tezu que havia bebido um pouco no dia do crime e, ao acordar, encontrou Song-mina morta em sua cama. Inicialmente, acreditou que não tinha cometido o crime. No entanto, Sun-hee entrou de repente, sugerindo que, por estar bêbado, Jun não percebeu que havia matado alguém, como o pai dele. Naquela noite, Jun confiou na namorada e não informou a polícia. Tezu estava prestes a tomar sua decisão final quando o capitão Wu o chamou. Ele mostrou uma foto de Rabin na cena do crime de Young Man, afirmando que a partir de então Rabin seria suspeita e Tezu deveria se afastar da investigação. Tezu argumentou que a foto não era prova direta e pediu para continuar o caso. No interrogatório, Jun começou a ter dúvidas sobre o caso misterioso. Após a análise, recordou que Sun-hee agiu de forma suspeita na noite da morte de Mina e pediu para falar em particular com Tezu, que o interrogou por 2 horas. A polícia descobriu que quem enviou a foto era o Sr. Jong. O capitão suspeitou que Tezu estivesse sendo ameaçado psicologicamente e decidiu impedi-lo de participar do interrogatório, trazendo Rabin como suspeita. Nesse ponto, o Sr. Jong ligou à polícia e confessou a verdade. Ele havia visto Rabin na cena no dia da morte de Song-mina. Após questionar um colega de classe de Rabin, os analistas descobriram que ela havia saído secretamente do hotel naquela noite. Assim, Rabin passou a ser suspeita nos casos de Young Man e Song-mina. No interrogatório, Rabin admitiu ter sequestrado Young Man e acertado seu joelho, mas não o matou. Questionada sobre sua presença na cena da morte de Song-mina, respondeu calmamente que era apenas testemunha. A analista perguntou por que havia criado um álibi e Rabin respondeu que temia ser suspeita. No entanto, a analista percebeu uma contradição. Ela criou o álibi antes do assassinato, sugerindo um possível crime premeditado. Quanto mais calma Rabin parecia, mais suspeita a polícia a considerava, mas o motivo ainda era desconhecido. Enquanto Rabin era interrogada, Tezu se encontrou com Sun-hee e confirmou detalhes do testemunho de Jun. Sun-hee disse que não viu Mina na noite da morte. O filho de Sun-hee afirmou que esteve com a mãe para ver Song-mina naquele dia. Com a gravação do menino, Tezu voltou à delegacia e compartilhou sua análise. Suspeitava que Sang matou Song-mina e depois tentou incriminar Jun. Ele acreditava que o motivo de Sang era dinheiro, pois Song-mina havia levado quantias de Young Man.
Man, e, quando Young Man fugiu, também levou muito dinheiro. Porém, após os assassinatos, nenhum saco de dinheiro foi encontrado. O capitão o levou Sang à delegacia, mas ele permaneceu em silêncio. A polícia teve que usar o filho de Sun-hee como pista. O menino confessou que acidentalmente matou Song-mina. Queria animar a irmã colocando um tipo de doce em sua bebida, mas ela morreu instantaneamente. Se o filho de Sun-hee foi quem matou Song-mina, Rabin era inocente. Logo, Rabin foi liberada, pois o verdadeiro culpado havia confessado. Ao sair da delegacia, disse estar com fome, surpreendendo Teso, que imediatamente a levou a um restaurante. Nesse momento, a delegacia ligou informando que Rabin precisava voltar. Vídeo. Uma ex-moradora de Sun-hee forneceu um vídeo mostrando a mãe de Rabin enterrando Su-hyun. Com base nisso, a polícia concluiu que a mãe de Rabin havia matado Su-hyun. Além disso, suspeitava-se que Rabin se aproximara de Young Man, Song-mina e outros com intenções maliciosas. O capitão o questionou Tezu sobre o vídeo. A polícia recebeu informações sobre o paradeiro do Sr. Jong, que havia se aproximado da cena do crime de Young Man, discutido com Sun-hee e fugido ao ver a polícia. Ele desapareceu. Depois disso, Sun-hee entregou aos analistas um bastão misterioso. Sun-hee disse que ele havia sido encontrado em outro dos esconderijos de Young Min. Após muita reflexão, ela decidiu entregá-lo à polícia, esperando que ajudasse a resolver o caso. Outra garota também entregou um vídeo à polícia, dizendo que Sun-hee havia pedido para ela trazê-lo. O motivo era provar que ele e seu filho estavam sendo injustamente suspeitos pela polícia. A polícia encontrou o telefone de Young Min dentro da bolsa. As mensagens no telefone mostravam que Young Min havia chantageado a mãe de Rabin. Young Min alegava ter testemunhado Rabin matando Su-hyun. Por causa dessas mensagens, o capitão o planejou solicitar um mandado de prisão de Rabin pelo assassinato de Su-hyun. Nesse momento, Tesu levou o Sr. Jong à delegacia para esclarecer as coisas. Aconteceu que Tesu havia ajudado o Sr. Jong a escapar da perseguição policial naquela noite. Taizu esperava que o Sr. Jong pudesse convencer seu filho a mudar de ideia e não confessar tola e erroneamente o crime por Sun-hee, para Tio provar que Sun-hee era a assassina. Era a única maneira de limpar o nome de sua filha. Ao ouvir isso, o capitão o pediu que o Sr. Jang fosse interrogado separadamente antes de permitir que ele visse seu filho. No entanto, isso não significa que as suspeitas sobre Rabin desapareceram completamente. A analista examinou o computador de Rabin e descobriu que estava cheio de documentos sobre os indivíduos envolvidos, desde Young Min e Song-mina até os policiais da delegacia e outros. Rabin claramente tinha todas as informações sobre essas pessoas na ponta dos dedos. Não apenas isso, Rabin também havia investigado minuciosamente seu pai, desde os casos que ele lidava, suas suspeitas até o andamento dos casos que ele compartilhava. Além disso, Rabin pesquisou meticulosamente todos os planos relacionados ao seu pai. Rabin até previu com precisão o desenvolvimento dos acontecimentos antes de tudo acontecer. Ela previu que seu pai inicialmente desconfiaria dela, mas depois escolheria confiar nela durante o interrogatório. Após encontrar os documentos, Tu continuou a defender sua filha. No entanto, os analistas começaram a suspeitar que Rabin poderia ser, na verdade, quem prejudicou Su-hyun. O verdadeiro objetivo de Rabin não era vingar sua mãe, mas eliminar todos que sabiam a verdade. Se esse fosse o caso, então Tio havia caído em uma armadilha preparada por sua própria filha desde o início. Além disso, ele estava inconscientemente ajudando sua filha a executar seu plano para escapar da punição. Por outro lado, à noite, Sang entrou no hotel carregando uma bolsa pesada. Dentro da bolsa havia apenas o dinheiro que Song-mina havia tomado de Young Min alguns dias antes. Na realidade, Sang, apesar de sua aparência fraca e inocente, havia enganado perfeitamente todos. Na noite do assassinato, Song-mina se encontrou com Sang em particular. Isso aconteceu porque Song-mina sabia que Young Min havia chantageado uma mulher. Além disso, Song-mina sabia que essa mulher depois havia escolhido tirar a própria vida para escapar. No entanto, Song-mina também conhecia o relacionamento ambíguo entre Sang e Young Min. Além disso, Song-mina suspeitava que Young Min não fosse inteligente o suficiente para arquitetar um esquema de chantagem tão complexo. Portanto, ela acreditava que Sang havia instigado Young Min. Song-mina exigiu que Sang dividisse o dinheiro com ela, ameaçando revelar a verdade se não o fizesse. Para manter o assunto em segredo, Sun-hee deu a Song-mina uma droga especial e a eliminou silenciosamente. No entanto, o ato cruel de Sun-hee foi testemunhado por seu filho. Depois, Sang-hee ensinou seu filho a mentir para encobrir seu crime. Mas os crimes de Sang-hee não pararam em matar Song-mina. Sun-hee também foi responsável pelo assassinato de Su-hyun. Su-hyun e outros adolescentes delinquentes como Young Min viviam no porão de sua casa. Young Min os obrigava a se envolver em atividades ilegais, como vender cigarros.
erros. Quando Su Hyun se recusou a cooperar, Yang Min a trancou em uma sala escura. Su Hyun implorou para Sang liberá-la, mas Sun-hee recusou friamente. Finalmente, o filho de Sun-hee, incapaz de suportar ver Su Hyun presa, secretamente destrancou a sala. No dia em que Su Hyun escapou, ela ouviu uma conversa entre Sun-hee e Yang Min. Su Hyun descobriu que Sun-hee sempre fingia ser inocente. Para escapar dessa situação, Su Hyun contatou Rabin pedindo ajuda. No entanto, naquela noite, Sun-hee encontrou Su Hyun primeiro. Quando Su Hyun tentou chamar a polícia, Sun-hee aproveitou sua distração e a matou. Quando a mãe de Rabin ouviu a conversa entre sua filha e Su Hyun, ficou preocupada e seguiu sua filha. Ela testemunhou a morte de Su Hyun em primeira mão. Acreditando que sua filha era responsável, ela decidiu enterrar o corpo de Su Hyun. Sang entrou em contato com Yang Min, fingindo ter visto Rabin matar Su Hyun. No fim, Sun-hee fez isso para manipular Yang Min a chantagear a mãe de Rabin. Atualmente, a polícia não suspeita de Sun-hee e está focada apenas em Rabin. A analista continua a interrogar Rabin, apresentando imagens de vídeo mostrando sua mãe escondendo o corpo de Su Hyun no porta-malas do carro. Eles suspeitam que Rabin deliberadamente levou sua mãe naquela noite para ajudá-la a se livrar do corpo de Su Hyun. No entanto, Rabin permanece calma como sempre, apontando que a polícia não possui evidências para provar sua culpa. Nesse momento, a polícia descobre imagens de câmeras de vigilância da cena do assassinato de Su Hyun. Após revisar as imagens, a polícia descobre que a mãe de Rabin comprou e destruiu todos os vídeos um ano antes. Baseado apenas nisso, o capitão conclui que Rabin é definitivamente a assassina. Ele então pede a Tae-soo que convença sua filha a confessar. No entanto, durante o interrogatório, Tae-soo permanece em silêncio sobre a suspeita. Ele simplesmente insiste que capturaria o verdadeiro assassino e provaria a inocência de sua filha. Depois de tudo o que aconteceu, Tae-soo acreditava que sua filha poderia ser diferente das outras crianças, mas a garota definitivamente não era uma assassina em série desequilibrada. Em outro lugar, para investigar o caso de Song-mina, os analistas levaram a mãe e o filho de Sang à delegacia. Anteriormente, o filho de Sun-hee havia confessado à polícia que ele foi quem colocou a droga na bebida de Sina, causando sua morte acidental. No entanto, os analistas começaram a notar que, durante o interrogatório, Sun-hee guiava deliberadamente seu filho. Além disso, antes de entrar na sala de interrogatório, o garoto secretamente lembrou os analistas de que não deveriam comer a comida que sua mãe havia preparado. Além disso, Jun, que estava detido, também expressou suspeita sobre Sun-hee. Portanto, os analistas e o capitão começaram a direcionar sua suspeita para Sun-hee. Além disso, Tu também expressou sua suspeita sobre Sun-hee, acreditando que os 3 casos de Song-mina, Su Hyun e Yang Min foram todos cometidos por Sun-hee para reunir evidências de seus crimes. Tu voltou para casa e teve uma conversa franca com sua filha. Rabin se lembrou que, após o assassinato de Su Hyun, sua mãe parecia ter começado a escrever cartas. Além disso, antes da morte de sua mãe, ela visitava frequentemente o templo para venerar os restos de seu irmão. Para investigar mais a fundo, Tae-soo e sua filha foram ao templo. Surpreendentemente, descobriram um santuário contendo os restos de Su Hyun. Ao lado dos restos havia uma carta escrita pela mãe de Rabin. Na carta, a mãe de Rabin expressava sua suspeita de que sua filha era responsável pela morte de Su Hyun. No entanto, ela percebeu depois que sua filha havia escrito muitas anotações sobre como tratar sua depressão. Portanto, a mãe de Rabin gradualmente descartou suas suspeitas iniciais sobre a filha. Para descobrir a verdade, a mãe de Rabin foi ao cruzamento onde Su Hyun morreu para conferir as câmeras de vigilância. Finalmente, nas imagens gravadas na noite do crime, a mãe de Rabin descobriu a imagem de sangue. A partir disso, a mãe de Rabin ficou certa de que Sun-hee foi quem matou Su Hyun e que Sun-hee também a ameaçou. A mãe de Rabin confrontou Sun-hee, mas, inesperadamente Sang a ameaçou em retorno, dizendo: "E se Rabin descobrir que sua mãe suspeita dela de ser a assassina? Além disso, se sua mãe enterrar o corpo de sua melhor amiga, Rabin certamente ficará de coração partido." As palavras de Sun-hee foram uma ameaça real à mãe de Rabin, temendo que sua filha fosse machucada. A mãe não teve coragem de contar à filha sobre suas suspeitas. Mais tarde, sentindo remorso, ela tomou uma decisão errada. Tristemente, na época, ela jogou fora todos os vídeos de vigilância que havia coletado, provas da presença de Sun-hee. A cena do crime foi destruída. Após ler a carta, Rabin ficou furiosa com a atitude de seu pai. Ela acreditava que o que precisava ser feito agora não era prender Sun-hee, mas vingar sua mãe. Rabin até pensou que a suspeita inicial de seu pai sobre ela havia levado sua mãe a suspeitar também. Além disso, era indiretamente a razão da morte de sua mãe. Portanto, se seu pai ainda sentisse algum remorso, deveria escolher se vingar. Ao mesmo tempo, a polícia descobriu uma grande quantia
quantia de dinheiro que Sun-hee havia escondido em um hotel. Era o dinheiro de Yang-min. No entanto, quando questionada, Sun-hee continuou a fingir inocência. Ela disse que, embora tivesse pego o dinheiro de Yang-min, não havia lhe feito mal. Para forçar Sun-hee a confessar, a polícia planejou trazer seu filho,